Olá, tudo bem? Eu estou aqui para a gente falar sobre um assunto muito pertinente para aqueles que amam a família, para aqueles que querem formar uma família, para aqueles que já têm uma família formada e estão enfrentando dificuldades nessa família. Eu estive olhando algumas pesquisas que mostram que o número de divórcios entre casais cristãos tem crescido assustadoramente. E é interessante que a gente vai olhar as causas desses divórcios, dessas separações, a gente observa que as pessoas estão ainda tropeçando em coisas muito simples. E talvez justamente por serem coisas simples é que a gente tropeça. Há quem diga que a gente não tropeça em pedras grandes, porque essas a gente vê de longe. Mas a gente tropeça nas pequeninas, que a gente quase não vê. Pois é. Uma das pedras em que a gente tem tropeçado muito é as finanças. Muitos casais estão entrando em crise, estão degladiando-se por causa de crise financeira, má administração do dinheiro. Tem uma palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, que diz assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. É interessante, uma vez eu falava sobre essa palavra numa escola bíblica, e ao final da escola alguém veio dizer para mim: eu acho que não é bem isso que o apóstolo Paulo quis dizer, que a gente não deve dever nada a ninguém, porque não tem como viver sem contas. Bom, uma coisa é verdade, está difícil a gente viver sem se utilizar do crédito, mas parece-me que a recomendação do apóstolo Paulo era justamente isso mesmo, que a gente não se enterrasse em contas, que a gente não ficasse devendo às pessoas, a não ser o amor. Por quê? Porque naquela época pessoas já passavam por crises financeiras. E é interessante como que é muito fácil a gente entrar numa crise financeira. A gente só precisa atender aos nossos apelos, aos nossos anseios, aos desejos. E não precisa ser ostentação. Basta você querer ter conforto. E você rapidamente se vê enrolado em contas e mais contas. Por quê? Porque o conforto também custa caro. Aí eu te pergunto, vale a pena o conforto de um sofá novo se você não tem paz, se você não tem tranquilidade, se você não tem alegria para se sentar nele, para descansar sua mente lendo um bom livro, lendo a Bíblia, ou até mesmo assistindo TV, assistindo um bom filme com a sua família? Vale a pena? É interessante como que as pessoas, às vezes, elas abrem mão de coisas tão importantes, coisas tão maravilhosas, em nome de um prazer tão curto. Já percebeu que boa parte das coisas que nós compramos, elas nos dão prazer nos primeiros momentos da compra? E quem sabe, às vezes, 1 mês ou 2 depois, logo passa. Pois é, mas quando a gente compra isso em grandes planos, em grandes quantidades de parcelas, a gente passa, às vezes, anos lamentando aquela compra mal feita. É interessante como que as dívidas tiram a paz das pessoas. Uma crise financeira nos leva a perder momentos maravilhosos com a nossa família. Tira o sabor da vida. Um filho vem correndo, querendo brincar com a gente, querendo contar uma história pra gente, e a cabeça cheia, atormentada pelas dívidas, às vezes nos fazem perder esses momentos, perder a alegria de estar com eles. Então eu quero, nesta oportunidade, trazer um conselho para você homem, para você mulher. Você mulher que muitas vezes reclama que o seu marido não tem tempo para ficar com você, com a família, com as crianças. Será que não está na hora de você ajudar o seu marido a diminuir a despesa da casa? Será que não está na hora de você ajudá-lo a enxugar um pouco a despesa? Porque a melhor forma da gente viver melhor não é ganhar mais. Isso já está comprovado. Tem pessoas que ganhavam R$1.000 e viviam mal, passaram a ganhar 5.000 e continuam vivendo mal, porque o segredo não está em ganhar mais, o segredo está em aprender a viver com menos, aprender a viver com pouco. Porque no fundo, não há limites para os nossos desejos.
sabe? Se a gente for correr atrás de tudo aquilo que a gente quer, a gente nunca se sacia. Então, a forma de encontrar felicidade é viver com pouco. Você, mulher, sabe, ajude o seu marido a enxugar um pouco a despesa. Ajude-o a controlar o consumismo dele ou seu. Homem, pare de viver competindo com as pessoas, tentando ser melhor que os outros no que se diz respeito a ganhar mais e ter mais. O segredo da vida não está no ter, mas sim no ser. Não é ter um carrão, mas é ser um bom homem, um bom marido, um bom pai. O seu filho, a sua filha, a sua esposa, certamente ficarão muito mais felizes com a sua presença do que qualquer outro benefício que você possa oferecer, seja ele um grande carro, uma boa casa ou qualquer outra coisa. Busque ajuda se você já está atolado em dívidas. A melhor forma a fazer quando você se encontra numa situação como essa é buscar ajuda. Peça orientação, seja para o seu líder espiritual, seja para um amigo, seja para alguém que saiba lidar com finanças, mas saia dessa situação. Busque ajuda. Tem pessoas aptas a nos ensinar a controlar as dívidas, a pagá-las, a entrar numa situação em que a gente possa se livrar delas. Mas não fique aí parado. Não espere seu casamento terminar, a sua família ser destroçada por conta de uma crise financeira. A minha palavra, a minha oração é para que hoje mesmo você faça isso. Busque ajuda, saia das dívidas. E, como disse o apóstolo Paulo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. É tempo de amar, é tempo de viver bem, mas bem com a família, porque sem ela é muito difícil viver.